Que a paz de Jesus permaneça em nossos corações. Hoje nós vamos estudar a passagem da cura da mão paralítica em dia de sábado. E está estudando-se aqui no segundo tomo dos 4 evangelhos de Agostinho. O texto nós encontramos em Mateus, no capítulo 12, versículos de 9 a 14, Marcos, no capítulo 3, versículo de 1 a 6, e Lucas, no capítulo 6, versículo de 6 a 11. Nós vamos ler Mateus e Lucas, já fazendo, no possível, alguma melhor tradução. Dali saindo, entrou Jesus à sinagoga deles. Aí se achava um homem que tinha uma mão atrofiada. E para acusarem Jesus, lhe perguntaram: é permitido curar em dia de sábado? Jesus lhe respondeu: qual dentre vós aquele que, tendo uma ovelha e vendo-a cair num buraco no dia de sábado, não pegará nela para tirá-la de lá? E não vale o homem muito mais do que uma ovelha? Sim, é permitido fazer o bem em dia de sábado. E disse ao homem: estenda a tua mão. O homem a estendeu e ficou com ela restaurada. Os fariseus, porém, saindo dali, se reuniram em conluio contra ele, cogitando o modo de matá-lo. Agora, em Lucas, entrando num outro sábado na sinagoga, começou a ensinar. Lá estava um homem cuja mão direita era seca. Os escribas e os fariseus observaram para ver se ele curaria em dia de sábado, a fim de o acusar. Jesus, conhecendo-lhes os pensamentos, disse ao homem que tinha a mão atrofiada: levanta-te e fica de pé aqui no meio. O homem levantou-se e ficou de pé. Disse então Jesus, pergunto-vos: é lícito em dia de sábado fazer o bem ou o mal, salvar a vida ou destruir? Depois de olhar ao redor de todos, disse ao homem: estende a tua mão. Ele a estendeu e ficou ela imediatamente restaurada. Cheios de loucura ou estupidez, os escribas e fariseus perguntaram uns aos outros o que fariam de Jesus. Muito bem. Aqui, mais do que o dia de sábado, e se era lícito ou não fazer algo no dia de sábado, já que nos chamados 10 mandamentos, lá no Êxodo de Moisés, depois repetido no livro Os Deuteronômios, está dito que o dia de sábado deve ser preservado para o Senhor. Então, mais do que tratar desse tema do sábado, nós vamos tratar de algo muito mais importante aqui no texto, que é sobre a licença ou o dever de se fazer o bem, independente de qualquer situação, independente de qualquer ritual, independente de qualquer mesmo situação física, psicológica, em qualquer época, em qualquer hora, de qualquer modo, o bem é a maior prerrogativa. Não há desculpa em situação nenhuma para não se
fazer o bem. Não há nada, não há Jesus, não há Deus, não há, se a gente quiser falar assim, uma linguagem bem firme, apesar de que Deus é o bem, Jesus é o bem, mas não há Jesus, não há Deus, não há plano espiritual, não há nada, não há nenhum mentor, nada que possa, Nossa Senhora, seja lá o que for, que possa te impedir de fazer o bem. O bem está acima de qualquer coisa. Por quê? Porque nós vemos estudando isso já há algum tempo, mostrando que é o estatuto cósmico, é o estatuto divino, é a própria lei divina, é a constituição divina, tá certo? E são as leis divinas, e a lei é para ser cumprida. Quando você não cumpre a lei, você fica em infração. Quando você não cumpre a lei, você cria débito. Quando você não cumpre a lei, você cria cargo. Então a lei está acima de tudo. Logo, Deus é a lei, e aqueles que servem Deus, que são verdadeiramente filhos de Deus, passam a ser os vivenciadores da lei, ou os cidadãos praticantes da lei. E por isso, cidadão, podemos dizer assim. Ora, então, o bem está acima de tudo. E quando nós vemos que Jesus entrou numa sinagoga, como normalmente fazia, e diz aqui o texto de Lucas, ele entrou para ensinar, aproveitava o encontro da comunidade no dia de sábado para ensinar, e não existe maior ensino do que o do exemplo. E quando a gente pode conjugar o ensino com o exemplo, né, e transformando, antes de tudo, o exemplo na prática do ensino, e aí sendo ele o exemplo do ensino real, verdadeiro. Como diz aqui a passagem, ele normalmente entrava na sinagoga dia de sábado, aproveitava o aglomerado de pessoas, e o dia já dedicado para refletir nas coisas divinas, que era o sábado, aproveitava para ensinar. E nada melhor do que ensinar exemplificando. E ao entrar na sinagoga, o que acontece? Havia um homem com a mão ressequida, com a mão seca, ou com a mão atrofiada, ou com a mão paralítica. Segundo a palavra usada por Mateus, ela estava assim, não de nascença, mas estava assim por acidente. A palavra usada no original por Mateus quer dizer que foi algo que foi fruto de acidente. Logo, ele estava com a mão assim, dessa forma, porque se acidentou. Ora, e no caso, Lucas, detalhista, porque Lucas é o de todos os evangelistas, é o mais detalhista, ele vai especificar que era a mão direita, o que passa a ser algo mais importante ainda, que normalmente as pessoas usam a mão direita, né? Normalmente as pessoas são destras. Então, com a necessidade de se usar a mão direita para trabalhar, mais do que ter a mão paralisada, a mão seca, a mão atrofiada, nós temos a impossibilidade do trabalho. São Jerônimo, que foi tradutor dos primeiros textos do grego para o latim, inclusive também traduzia do hebraico para o grego e do grego para o latim, ele que é o tradutor da chamada Bíblia, né, que recebeu o nome da Vulgata, que ele traduziu para o chamado latim Vulgata, por ordem do Papa Damásio I. Aí, no caso, o latim Vulgata não é vulgar de vulgaridade, de inferioridade, mas é no sentido do popular, daquele que as pessoas já entendiam, não era o latim clássico, né? E já nem muitos tinham acesso mais, só os intelectuais. Então, ele fazendo essa tradução, ele conta que ele se deparou com muitos textos outros antigos, inclusive um texto que ele traduziu, que era o texto usado pelos, como ele chama aqui, pelos nazarenos e bionitas, que dizem que era o texto original de Mateus.
que ele, ao traduzir esse texto do hebraico, ele se deparou com algo muito interessante que eu vou aqui contar para vocês. Eu trouxe até o livro Apócrifo, que fala dessa passagem de São Jerônimo, aqui no livro Apócrifo, dos chamados nazarenos ebionitas. Deixa eu pegar aqui o nome certinho. O texto é esse mesmo, né? Texto do Evangelho aos Hebreus. Por isso que ele fez a tradução dos Hebreus. Em certa altura, São Jerônimo fala o seguinte: no Evangelho usado pelos nazarenos e pelos ebionitas, os ebionitas eram uma crença judaica cristã que acreditava que Jesus era o Messias esperado, não era um Deus, logo era um homem, né? O qual, diz São Jerônimo, recentemente traduzimos do hebraico para o grego e depois para o latim, e que a maioria chama do autêntico Evangelho de Mateus. Daqui a pouco eu falo o que é autêntico Evangelho de Mateus. Este homem que tinha a mão direita ressequida e atrofiada, lá está dito o seguinte: este homem que tem a mão seca atrofiada é qualificado como pedreiro e pede auxílio com essas exclamações a Jesus. Era pedreiro e ganhava o sustento e ganho o sustento com as minhas mãos. Rogo-te, ó Jesus, que me restitua a saúde, para que não mendigue vergonhosamente o meu alimento. Então é interessante, né? Isso nós temos aqui no Evangelho dos Hebreus, no parágrafo 22, no parágrafo 23, para ficar registrado aqui no nosso estudo. Então, o que seria o Evangelho autêntico de Mateus? Vocês devem lembrar que Mateus é o Levi, era aquele primo de Jesus que vivia na coletoria de impostos em Cafarnaum, aonde que Pedro tinha a companhia de pesca, juntamente com João, Tiago, Zebedeu, etc. Ali na coletoria de impostos, ele trabalhava, Levi, quando Jesus o chama para o apostolado, e ele fica muito feliz, segue Jesus e, ao ser, como era a tradição, batizado, ele muda o seu nome de Levi para Mateus. Mateus quer dizer presente de Deus. E Mateus vai ser o primeiro escritor do Evangelho. Se vocês pensarem bem, olha aqui, ele tinha cultura, porque ele tinha, primeiro, coisa rara naquela época, ele como era cobrador de impostos, ele tinha que saber ler, escrever e contar. Então, logo se nós olharmos entre todos os apóstolos, é aquele que nós temos logo diretamente a certeza que sabia ler, escrever e contar. Só depois, no lugar de Judas, é que vai entrar Matias, que era o nosso Zaqueu, e que também era cobrador de impostos, aliás, chefe dos cobradores de impostos, e evidentemente sabia ler, escrever e contar. Inclusive sabia outras línguas, como se espera do publicano, porque o publicano ele tinha de entrar em leilão público com os romanos, então ele tinha de saber o latim. A língua comum para lidar com os estrangeiros, porque tinha impostos com os estrangeiros, era o grego. E a língua da terra dominante era o dialeto, o aramaico. E a tradicional língua primitiva judaica, ou religiosa judaica, né? E também havia impostos com relação a isso, nós temos o hebraico. Então significa que um publicano tinha de ter essa visão. De todos os apóstolos, antes da entrada de Matias, quer dizer, por enquanto que nós tínhamos o Judas, né? O que nós temos certeza é que esse realmente sabia escrever. Daí a tradição, e não só a tradição, o fator histórico de Mateus ser o primeiro evangelista, o primeiro escritor da vida de Jesus. E ele escreve a vida de Jesus baseado nas tradições da Galileia. Se nós olharmos o Evangelho de Mateus, ele segue a linha de, quando fala da infância de Jesus e do nascimento de Jesus, ele segue a linha de São José.
quando Lucas segue a linha de Maria, porque Lucas depois vai lá para a cidade de Éfeso, já na Turquia, atualmente Turquia, né, a pedido de Paulo, para onde Maria morava, para entrevistá-la e escrever o Evangelho, baseado também nas informações de Maria. Mateus, porque era primo de Jesus, logo era da Galileia, logo ele era da intimidade da família, ele segue a tradição de José. Aliás, nós vemos em Mateus a legalidade, porque segundo a tradição judaica, quando se dá o nome, está assumindo a paternidade legal. Então, quando José diz, ele é meu filho, acabou a discussão. Essa é a paternidade legal. Por exemplo, no nosso caso aqui, eu tenho 2 filhos, tá certo? Nunca vocês pensaram, nem ninguém pensou, né, quando eu registrei, que eles são meus filhos. Botei o nome e acabou. Então, e é interessante que toda a comunidade conhecida nossa nunca questionou isso. Isso é a paternidade legal, porque se tivesse algum questionamento, teria de ir, e só hoje se pode fazer isso, através do método científico, saber se é ou não. E essa confirmação vem com o método científico que nós desconhecemos. E é um cientista que fala para mim se é sim ou não. Aliás, eu não sei como é que ele usa esse método, porque eu não tenho capacidade para entender. Quem entende é ele. Logo aí, no caso, passaria a ser uma paternidade científica, por afirmação da ciência, porque nós desconhecemos e não entendemos o método utilizado pelo cientista. No meu caso, é apenas a confiança de que é meu filho, pronto. Quando se dá o nome, no exato momento se assume a paternidade. Mateus vai por esta linha. Muito bem, só que no início, quando nos primeiros anos depois da volta de Jesus ao plano espiritual, né, já pelo ano 35, reza já a tradição e a própria informação mediúnica do Emmanuel no livro Paulo Estevam, que ele pega os ensinamentos de Jesus e lá na Galileia, e é muito interessante que era um local mais retirado, um local ligado à família de Jesus, e lá Paulo de Tarso, inclusive, quando volta de Damasco, na Síria, vai visitar Mateus lá na Galileia e conversa com ele na Galileia. Mateus escreve, então, inicialmente, em bloco, os 5 principais discursos de Jesus. Com o passar do tempo, Mateus e a escola de Mateus é que vai rebuscar, ou melhor, vai acrescentar, vai dar forma histórica, ou melhor, não que o outro não seja histórico, mas forma de narrativa ao texto antes escrito, que era um texto mais direto, ligado apenas às frases, os logós, os ensinos de Jesus, sem entrar nos detalhes da narrativa. Ora, é esse texto primitivo que fala Emmanuel no livro Paulo Estevam, é esse que Paulo tem acesso, é esse que ele leva para meditar no deserto de Dan, e quando ele volta da Síria, porque você para vir da Síria para Jerusalém, ele foi conversar com os apóstolos, o caminho é passar pela Galileia. Por isso que Paulo, Emmanuel coloca muito bem, que ele saindo da Síria, passou primeiro pela Galileia, conversou com Mateus, ficou encantado com Mateus, esteve com Madalena na Galileia, em Magdala, e segue o caminho para Jerusalém, na Judéia, que era outra região. Esse é o evangelho que o nosso Jerônimo traduziu e teve nas mãos, e que hoje está perdido. E que ele traduziu, e que nesse ponto é dito que, segundo alguns, o próprio Jerônimo fala isso, que segundo alguns é o chamado evangelho autêntico, ou autêntico não quer dizer que o outro não seja autêntico, mas o evangelho primeiro de Mateus é nesse que tem informação que não teve depois, que por algum motivo algum escriba tirou na hora da cópia, dizendo o seguinte: eu era pedreiro e ganhava o alimento com as mãos, rogo-te, Jesus, que me restitua a saúde, a fim de que eu não precise mendigar vergonhosamente a comida. Isso está no comentário que o próprio Mateus
faz no Evangelho, que o próprio São Jerônimo faz no seu livro Mateus, no seu comentário sobre o Evangelho de Mateus, e quando ele está abordando aqui o capítulo 12, que é esse que nós estamos estudando, no versículo 13, que fala desse homem com a mão ressequida, ele bota essa nota dizendo, no texto que eu traduzi originalmente, diz que ele era pedreiro. Ora, então, se ele teve um acidente, era uma profissão dele, ele teve um acidente, repare a importância da mão direita para o profissional. E ele com a mão acidentada ou atrofiada, ele não poderia exercer uma profissão tão importante para as mãos, que é a de pedreiro. Então nós estamos mais do que só num problema de acidente, de uma doença, mas antes de tudo um problema social grave, porque a pessoa não ia ter meio de sustentar. E como naquela época nós estamos no meio patriarcal, era um homem que sustentava a família, era um homem que sustentava a esposa e os filhos, era não só a desgraça ou a vergonha dele, mas também da sua família. Jesus entra na sinagoga para orar e aquela situação estava ali. Aliás, segundo Mateus, há uma passagem em que ele diz assim: daí saindo, entrou na sinagoga deles, e aí se achava um homem que tinha a mão atrofiada. Para acusarem Jesus, lhe perguntaram. Então, antes de qualquer situação, quando Jesus entra na sinagoga para ensinar, diz Mateus, eles resolveram arrumar um jeito de acusar Jesus. Então eles não estavam ali com bons propósitos. Imagina você ir para o templo, vir aqui numa regeneração para assistir a nossa palestra, e em vez de ficar com a mente voltada ao aprendizado, você quer arrumar um jeito de pegar alguém aqui. Por exemplo, no caso aqui, o orador, ou um outro ajudante aqui da instituição. Imagina você vir de propósito para um estabelecimento religioso, em que, antes de tudo, o que se deve ter é um aprendizado para a mudança da sua vida, para a sua paz, para o seu conforto, você vir com uma mente cheia de colúrios, com a mente cheia de más intenções. Ou, como diz Lucas, com a mente louca, estúpida. Na melhor colocação aqui para a palavra cheia de furor, no original usado por Lucas, está com a mente louca, com a mente estúpida, porque vem com uma má intenção. Então eles ficaram, é interessante, quando Jesus entrou e estava aquele homem ali com a mão ressequida, ele está aflito, imagina, ele vai ao templo de Deus porque ele está com angústia. Qual é a angústia? Ele era um trabalhador e não estava podendo trabalhar, ele não estava podendo sustentar a sua família. Então havia mais do que um problema físico, havia uma angústia, havia uma ansiedade, havia um temor, temor e tremor com relação à situação da vida, a sua existência, a sua sobrevivência. Em vez de eles ficarem com a mente voltada para consolar, para ajudar esse homem na sua aflição, eles ficaram observando, olhando atentamente Jesus, para ver se Jesus ia curar em dia de sábado, porque no sábado não se podia fazer nada. No sábado não se podia fazer nada, inclusive consolar o outro, fazer o bem. Então Jesus diz aqui uma passagem muito interessante, diz aqui, e Jesus, conhecendo o pensamento deles, olhou ao redor, quer dizer, olhou para todos os lados, viu bem, conhecendo o pensamento deles, captando essa vibração de ímpia, de loucura, de não generosidade, captando essa malícia. A malícia tem vibração. A malícia, ela é onda longa.
ela é de baixa frequência. A malícia, ela é pesada, barôntica. O ambiente não estava bom, nem do sofredor, que apesar do sofredor estava com uma mente voltada para Deus, mas ele estava angustiado também, ele estava angustiado na dor dele. Então o ambiente não era só da angústia daquele homem, mas havia também aquela vibração pesada, barôntica, da malícia. Da malícia. E Jesus captou aquilo, por isso que, olhando ao derredor, captando, como se fosse uma antena, imagina a antena que vai girando para todo lado para captar as ondas, olhando para um lado, olhando para o outro, e vi que não era um, mas que havia fariseus, escribas, que era um grupo, inclusive que depois vão se reunir, eles, para decidir como matar Jesus. A ideia ia além de não só de perseguir, mas quando eles não conseguiam aquilo que eles queriam, a ideia era de matá-lo. Está aqui, tá? Tanto em Mateus e em Marcos, quando diz assim: e os fariseus, porém, saindo dali, se reuniram em conluio contra ele, cogitando o modo que iriam fazer para matá-lo. Que aqui está perdê-lo, mas no original é matar. E em Marcos diz a mesma coisa: os fariseus se retiraram logo, e com os herodianos, então não era só escribas e fariseus, também tinha os herodianos, foi bom olhar o texto de Marcos, fizeram um conciliável, quer dizer, fizeram uma reunião, ainda vão discutir em reunião, para ver a melhor estratégia para matá-lo, porque, diz Marcos, eles estavam aflitos pela cegueira. Estavam aflitos pela cegueira, ou que é melhor traduzir essa palavra cegueira, estavam aflitos pela dureza. Eles tinham um coração duro, não tinha, aliás, essa é a melhor tradução do texto de Marcos. Eles tinham o coração duro, eles eram frios, insensíveis diante da dor do outro. E quando aparecia alguém que resolvia fazer o bem, eles resolviam se reunir para matar esse que fazia o bem. Arrumar uma trama, um jeito para eliminar o que queria fazer o bem. Quer dizer, além de não fazer o bem para o que sofre, aquele que fazia o bem, que quer ajudar, ainda arrumaram um jeito para matar. E em tudo estava errado. Além de não ajudar quem sofria, arrumava um jeito de eliminar aquele que queria ajudar. Ora, e diz Tiago, no capítulo 4, versículo 17, precisamente Tiago, irmão de Mateus: aquele que sabe fazer o bem e não faz, nisso está errando. Aquele que sabe fazer o bem e não faz, nisso está errando. Aí Jesus resolve fazer algo assim maravilhoso. Observou, olhou para um lado, olhou para o outro, viu aquela vibração barôntica de barro pesado. Ele chegou para o homem que tinha mão seca e falou assim: levanta para você ficar mais alto e ser visto por todo mundo. Vem aqui para o meio. Agora podemos dizer assim: aquela sinagoga, quer dizer, reunião, é um grupo de assistentes, ali todos podiam ver. Diz: pô, levanta, você vai ficar mais alto, para poder ficar acima da visão dos homens que estão sentados, para não ter desculpa que ninguém viu, e vem bem para o meio para ficar central, para poder todo mundo ver. Agora, aquele homem e Jesus era o centro, podemos dizer, formavam ali naquele centro, naquele meio, né? Formavam o centro das atenções. E agora, repare, Jesus vai colocar o homem ali no meio, ele fica no meio também, os olhares vão para aquele epicentro, onde vai acontecer o fenômeno da cura, e a cura é rápida, imediata. A mão que estava seca, que estava atrofiada, que estava paralisada, imediatamente fica restaurada. Aliás, a palavra técnica não é curar, a
palavra técnica é restaurar. Restaurar quando você restaura uma obra de arte que está com um problema, né? Imagina uma obra de arte que está faltando na mão um dedinho, que está faltando um pé, que está faltando uma orelha. Aí o artista vai e restaura. Foi isso que o artista fez. Ou melhor, o grande artista, o grande criador, que é Jesus, né? O grande arquiteto, o grande médico, restaurou a mão do homem imediatamente. Agora, só que fez isso no meio, ali, para o olhar de todos. E quando o homem foi ali para o meio, Jesus, olhando em derredor, passa os olhos, observa bem, fixa neles o olhar. Todos estavam atentos também para saber se Jesus ia fazer alguma coisa. Então a atenção era mútua, apenas as vibrações eram diferentes, né? Jesus diz mais aqui a passagem, quando diz que Jesus olhou para eles, e Marcos fala com cólera, e as traduções falam com ira, algumas traduções, e que a gente vai olhar no texto com calma, Jesus com ira, Jesus com cólera, né? Ali mesmo na condição de ensinar, não bate. Além do mais que Paulo, na sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 3, diz que o amor não se irrita. Então, o que tem é a palavra no original, na melhor tradução, e o Pastorino faz muito bem, e outros fazem também, e eles botam essa tradução de que Jesus estava com cólera ou com ira. O tradutor fala e faz isso, não por maldade, mas querendo botar Jesus nesse nível vibratório, mas simplesmente para dar ênfase ao texto. E então, por isso que o tradutor quase sempre é contraditor, quase sempre ele trai a verdade, né? Mas o Pastorino e outros traduzem com mais precisão, um desgosto. O que houve foi um desgosto. Tirou o desgosto, tirar o gosto da vida. Olha, o gosto de você estar na sinagoga, que é a casa de Deus. Ali, naquele espaço que você vai falar das coisas de Deus que é generoso, do Deus que faz o sol se derramar sobre justos e injustos, do Deus que perdoa o pecador, do Deus que faz a sua chuva se derramar sobre justos e injustos, Deus que dá o ar para todos, justos e injustos. Ali naquela casa, naquele espaço de oração, de reflexão, de aprendizado, ver pessoas assim tão frias para a generosidade, que eram frias para a generosidade, para o que sofria, e mais, eram mais frias ainda, querendo eliminar aquele que queria fazer o bem. Isso daí é um desgosto, você tira o gosto, é como se não tivesse sal. Daí a expressão de Jesus: vós sois o sal da terra, dá gosto. Comida sem graça, né? Uma comida sem sal fica sem graça, porque todo mundo fica louco para sair do hospital. Tem sal, é sem graça, né? Então falta gosto, então falta o tempero, falta a graça. Olha, agora nós fomos visitar lá a casa de Maria, lá em Éfeso, né? E quando nós chegamos lá, o nosso grupo chegou numa farra, todo mundo tira foto, começou a gritar, aquela coisa toda. E teve um ou outro, e principalmente até um dos frades ali, porque são frades que tomam conta dessa casa, ou melhor, franciscano, um deles só, que pediu silêncio. Olha, e outros do nosso grupo também, seguindo ele, falou: silêncio, todo mundo tinha que ficar com aquela cara toda de santinho, tudo de anjinho. Imagina você estar visitando a casa da sua mãe. A gente, você vai visitar no domingo a sua mãe, chega lá todo mundo quietinho, né? Você vai visitar a mãe, abraça, beijo, aquela alegria. É lógico que nós não vamos entrar em espírito de bagunça, como também a gente não entra na casa da nossa mãe no espírito de bagunça, mas em espírito de alegria, né? Falando, expressando, evidentemente que também respeitando o direito do doutorado, mas mostrando estado de alegria. Quando você tira essa alegria e fica tudo assim sem sorriso, olha aquele livro, O Nome da Rosa, né? Como é? Do Humberto Eco. O nome da Rosa, né? Em Nome da Rosa. Então que havia aquela passagem, né? Do sorriso. O sorriso
é condenado. Então as pessoas tinham que ficar com a cara fria, cadáver, quase que morto, quase um cadáver, sem emoção, sem sentimento. Então é isso que não tem gosto, que é sem graça. Mas você vem aqui por regeneração, todo mundo com cara aborrecido. É lógico que várias vezes a gente vai no centro e está lá escrito assim, aquelas frases. O silêncio é uma prece. Evidentemente tem que conceder. Olha, mas é bem assim, quase que na hora que vai começar a reunião, ou na hora que já começa a se preparar o trabalho, eles querem que todo mundo fique assim, ninguém cumprimenta ninguém, ninguém fala com ninguém, fica aquele, podemos dizer, é um inferno. E não é instituição assim. Ninguém se abraça, ninguém pode dar beijo, ninguém pode, vai fulano e tal. Agora quando chega numa hora, vem cá, agora vamos ouvir aqui uma música, vamos começar a nos preparar. E não é um falatório de bagunça, e nem um falatório profano. Mas é aquele falatório da alegria que faz você, felicidade para você. Eu adoro quando eu chego na aliança fraternidade. E tem de gente fazendo namastê, como vai beijando, nem vê a pessoa, você nem sabe que a pessoa é beijo para um lado, beijo para o outro, abraço para o outro. Então isso é bom. Agora quando chega na hora, vamos agora a hora da meditação, aí tem que haver aquele respeito, meditar com alguma música, som de uma parte, por isso que faz a parte. E também não é falatório de assuntos profanos, não. É da fraternidade. Não é isso? Imagina quando Pedro, quando Paulo fazia a viagem dele, saía de uma cidade, né, de Corinto, ia de Corinto lá para Éfeso, pegava o barco, atravessava o Egeu, chegava em Éfeso, reunia a comunidade, todo mundo sem falar. O silêncio é uma prece? Não, se abraçava, como vai, como foi lá, o que você fez, né? Mas daí a gente interpreta isso como bagunça, como um carnaval, sem falar mal do carnaval, mas não é nada disso. É simplesmente a necessidade de estar junto, de abraçar, saber como é que ser expansivo. Quando você está na sinagoga e fica aquele silêncio, porque eles estavam em silêncio, porque queriam arrumar um jeito para destruir Jesus e não fazer o bem para o que sofria, é como se não tivesse gosto. E Jesus sentiu isso, foi um impacto muito triste. Ver pessoas sem sal, sem ânimo, sem vontade de ajudar. E quando você perde na alma a vontade de ser generoso, de ajudar, você fica frio. É uma comida sem graça. Então, Jesus olhou para eles e perguntou assim: quem de vocês, cuja ovelha caiu num buraco no dia de sábado, não vai lá pegar a ovelha no dia de sábado? Quem faz isso? E se vocês pegam a ovelha no dia de sábado, que olhou para a cara deles que eles pegavam a ovelha, e pegavam mesmo, porque a ovelha dá dinheiro, ela dá lã, não é isso? Dá o leite, dá o recurso para casa, depois futuramente pode inclusive dar carne. E então, se a ovelha, antes de tudo, era recuperada porque mexia na necessidade do bolso, não era amor para animais, porque se ali eles não tinham amor para um homem, não vai dizer que eles tinham amor pela ovelha. Se eles não tinham amor para aquele homem, não tinham amor para Jesus, eles não tinham amor para a ovelha. Jesus está falando aí de uma necessidade, de um amor ao negócio, um amor financeiro, um amor ao lucro, um amor ao bem material. Então, por causa do bolso de vocês, ou melhor, por causa da bolsa, por causa da sensibilidade do órgão para os materialistas, mais importante que o bolso, que é mais importante do que o coração, então, se vocês pegam a ovelha de vocês e pegavam o medo, né? Por que não é lícito fazer um bem a essa pessoa, a um ser humano de adição? Aliás, quem vale mais, a ovelha ou o homem? É a frase de Jesus. Evidentemente que, como filho de Deus, tanto a ovelha quanto o homem vale da mesma forma. Tudo é filho de Deus. Mas nós vamos pensar em termos de evolução, de conquista, do que se tem para oferecer, do que um homem com a mão ressequida e agora restaurada, recuperada, que bem que ele pode fazer para a sociedade, inclusive para as ovelhas. Um homem produtivo ajuda os animais. Aí eu trouxe uma frase dos Provérbios, no capítulo 12, versículo 10, e diz assim: o justo olha pela vida dos seus animais
mais que a misericórdia dos ímpios cruéis. O justo olha para a vida dos seus animais, mais que a misericórdia dos ímpios cruéis. Isso é o Provérbio capítulo 12, versículo 10. Então, repare, se você tem uma alma ressequida, você não vai conseguir se sustentar, vai ter dificuldade de sustentar a sua família, automaticamente vai ter dificuldade de sustentar a sua ovelha. Automaticamente vai ter dificuldade de sustentar os seus outros animais. Mas se você tem a mão restaurada, você se sustenta, e se você é justo, você se sustenta a sua família e sustenta os animais. Mas se formos botar em prioridade, você defenderia a família e não os animais, se não tivesse como sobreviver. Porque se você não tem que sobreviver, você não compra marcação para o seu animal. Vai dar prioridade para a sua família. É isso que Jesus está dizendo aqui. No nosso nível, é assim que fazemos. Já no nível de Francisco de Assis, ele dava da comida dele para os animais. Mas esse não é um nível normal, ele já está no super normal com relação ao nosso estado. Ele está falando para o nível da humanidade. O nível da humanidade nós fazemos assim. Se você não tem o que comer, né, você vai sobreviver. Nós vemos lá naquele livro dos sertões, quando a cachorrinha pegou um rato, né, e os donos se abraçaram, ficaram felizes, o filho da Cunha, beijaram lá a cachorrinha, né? A cachorrinha morre de fome e eles comem a comida que a cachorrinha trouxe. É natural, mas senão, como é que eles vão sobreviver? Então é isso que Jesus está contando. Nessa hierarquia que nós fazemos, inclusive matamos os animais para a nossa sobrevivência, para o nosso alimento, como matamos também os vegetais, as cenouras, as alfaces e tal, né? Para a nossa sobrevivência. Da mesma forma. Então, nessa situação, Jesus fala: então, se vocês fazem o bem para os animais no dia de sábado, e eu não trabalho, o animal cai no buraco, vocês vão, por que eu não vou poder ajudar o homem no dia de sábado? E aí Jesus vai além, questiona com uma outra frase muito interessante, que causa um impacto, quando diz: é lícito fazer o bem ou o mal no dia de sábado? Quer dizer, diante de um ritual, sábado, diante de qualquer ritual, o que é mais importante? Cumprir o ritual ou fazer o bem? Se não é lícito fazer o mal, é lícito fazer o bem. E o que é mais importante? Fazer o bem. O bem é mais importante do que o próprio sábado. Ainda diz mais, é que não ajudar alguém que está com a mão ressequida, alguém que está aflito, alguém que está precisando, é fazer o mal. E como que no sábado, que é o dia do Senhor, o dia dedicado ao Senhor, conforme o ritual que é, como no dia que você se dedica ao Senhor, você faz o mal, não faz o bem. Quando é da vontade do Senhor, se faça o bem. Então, é como se fosse assim, Jesus vai dando chaves, né? Ou vai apertando o cerco e eles vão ficando sem resposta. Por isso que aumentou a fúria. E diz aqui o texto: eles em fúria, ou melhor, em loucura e estupidez, arrumaram um concílio para arrumar um jeito de matá-lo, porque eles ficaram extremamente embaraçados com a situação. E Jesus curou o homem lá no dia de sábado, simplesmente por causa dessa colocação, né? Que o bem é o mais importante de tudo. Diz mais: é lícito salvar ou destruir no dia de sábado? Se a sua ovelha está no buraco, você vai salvar ela ou vai deixar ela morrer lá? Se a sua mãe cai no buraco, se o seu filho cai no buraco. Agora, aquele homem não está no buraco, ele não tem oportunidade de trabalhar, defender a sua família e defender a si mesmo. Então, essa é a pergunta. Mas aí poderíamos dizer: mas se você pode curar ele no domingo, por que você vai fazer no sábado? E por que você tem que adiar o bem? Quem disse que nós devemos e podemos adiar o bem? Eu vou deixar para praticar o bem amanhã.
Hoje não é dia de praticar o bem. Então, se eu vou deixar para praticar o bem amanhã, é como se eu pudesse dizer nessa prerrogativa que Deus também pode deixar para praticar o bem amanhã, e hoje Ele não me dá o ar, e hoje Ele não me dá o sol, e hoje Ele não me dá a bênção da água. Vou deixar para amanhã. Imagina, se Ele não deixa de fazer o bem todo dia, sempre, o tempo todo, por que nós vamos adiar para amanhã? Com que prerrogativa? Porque hoje é dia do Senhor. E por que então, logo no dia que o ritual coloca como dia do Senhor, eu vou fazer o contrário ao estatuto divino, que não é fazer o bem, que não é amar? Então, ele é colocado ali em evidência. Muito interessante. É colocado em evidência. E Jesus cura ele. Mas é aí que quando Jesus cura ele, estraga tudo. Se a gente for olhar com calma, a pergunta que não quer calar é: Jesus fez um bem para aquele homem? Fez ou não fez um bem para aquele homem? Restaurando a mão dele? Fez. Muito bem. Se Jesus fez algo para aquele homem e colocou ele na frente de todos, ainda mandou ele levantar para ser visto por todos, ele agiu contra um princípio dado por ele mesmo, Jesus, onde ele diz: não saiba a vossa mão direita que fez a esquerda. Que a caridade tem que ser as ocultas, que a caridade tem que ser as escondidas, que você não pode fazer caridade para aparecer para os outros, para receber o aplauso do mundo. Aliás, de Jesus, que quando você recebe o aplauso do mundo e faz caridade para receber o aplauso do mundo, ou faz qualquer penitência para receber o aplauso do mundo, você já recebeu a sua recompensa, que não é recompensa divina, é a recompensa do aplauso, do ó, da admiração das pessoas. Então, Jesus era contra fazer qualquer ato de penitência, jejuar. Quando ele falava que você vai jejuar, ele mandava você botar óleo na cabeça, se arrumar todo, para ninguém ver, perceber que você estava jejuando. Até há uma passagem de São Francisco de Assis interessante, que quando ele visitava, ele pregava, visitava as pessoas, e era dia de jejuar. Ele chegava na casa de determinada pessoa, ele estava jejuando. E aí as pessoas serviam comida. Mas era dia de jejum, ele não veio comer. Mas ele também, para não dizer para as pessoas que ele estava jejuando, ele pegava e comia um pouquinho. Comia no dia de jejum, só para as pessoas não saberem que está jejuando. Baseada nessa frase de Jesus: que não saiba a vossa mão esquerda que fez a direita. Que a caridade deve ser oculta, você não deve fazer a caridade para aparecer. E o que mais Jesus fez ali foi aparecer. Ele mandou o homem, o centro, ficar bem no meio, para que todos vissem, e ele então fez a tal da caridade, restaurou a mão do homem. Então, aí no caso, Jesus estava condenando a si mesmo. Agora, não pelo sábado, não por fazer o bem tem que ser feito, mas o que ele deveria fazer? Esperar o fim da reunião, levar o homem num canto e curar a mão dele, para ninguém ver que Jesus fez o bem. Aliás, há uma série de passagens do nosso querido Antônio Luiz Saião, autor do livro Ilustrações Evangélicas, que é o resumo aqui de Mateus, Marcos e Lucas, da obra de Agostinho, que dirigia o grupo Ismael, que era um grupo em que o Dr. Bezerra era o doutrinador, e que Bittencourt Sampaio expunha o Evangelho. Um dia, de madrugada, à noite, para um doente, ele foi fazer uma visita e levar algumas moedas, algum consolo. E ali ele estava, quando aparece uma outra pessoa do grupo, que era o Pedro Riscar, também na calada da noite, para fazer o bem, para fazer a caridade. Quando o Saião nota que estava alguém chegando, para ele não ser visto e para a caridade ser oculta, ele se escondeu atrás da porta e ficou escondidinho. O Pedro Riscar foi, fez a caridade e tal, mas de repente ele percebeu, ou talvez pelo cheiro, ou pelo perfume, ou pelo pequeno barulho, ou pela respiração,
que havia alguém ali. Ele foi, puxou a porta e viu o Antônio e saiu lá. O amigo dele, né, o diretor da reunião que ele frequentava, que estava ali, às ocultas, fazendo bem, e que não queria mostrar. Ora, mas o que mais quis Jesus foi mostrar o bem que estava fazendo. Mas se você olhar, entra aquele doente que estava lá, o Antônio Luiz Saião e o Pedro Lixar. O Antônio Luiz Saião, uma das colunas do Espiritismo no Brasil, né? E o Pedro Lixar, um dos líderes, fundador do grupo dos necessitados na Federação Espírita Brasileira. Nós estamos lidando aqui com o que se tem de melhor a nível de caridade, de exemplo de caridade, de benesses no nosso movimento espírita, né? O próprio Pedro Lixar, que tinha assinado como pseudônimo de discípulo de Marx, ou discípulo de Bezerra de Menezes, né? Então, e o nosso Saião, que era discípulo de Bittencourt Sampaio, que entrou com a doutrina pelas bênçãos, pelas curas, pelas explicações do Evangelho dado por Bittencourt Sampaio. Logo, esses dois principais do nosso movimento, Bittencourt e Bezerra, que cuidam da implantação do Espiritismo evangélico, que tinham esses dois discípulos, tanto Saião quanto Lixar. E os dois estavam querendo fazer a caridade no povo. Mas aí, nesse caso, tem que ser, não saiba a vossa mão direita que fez a esquerda. Nesse caso, é lógico que a caridade tem que ser as ocultas. Ali naquele, porque aqui nós estamos diante de pessoas que sabem que devem praticar o bem e que é da espontaneidade da alma praticar o bem. É o caso do Saião, é o caso do Lixar. Agora, aquela comunidade que estava ali na sinagoga, aquela comunidade não tinha prioridade no bem. Aquela comunidade não sabia praticar o bem. Pior do que não saber praticar o bem, aquela humanidade que estava ali não queria, aquela comunidade que estava ali, não queria praticar o bem. Aí, no caso, não era a cura feita por Jesus. A evidência não era a cura. A evidência era o ensino da generosidade. Por isso que eu comecei aqui a palestra a dizer que mais importante do que falar do sábado, que mais importante do que falar, e nós não vamos falar do magnetismo usado para a restauração daquela mão, o que mais nos interessa ali foi que a comunidade recebeu o exemplo que em todos os dias, mais importante do que sábado, mais importante de qualquer ritual, mais importante de qualquer situação que a sua religião, a sua doutrina coloca, que o bem está acima de tudo. Que o bem não deve ser adiado. Que não tem hora, não tem dia, não tem situação para não se praticar o bem. Aí, no caso, a evidência do ensino era o bem. Então, Jesus não estava querendo mostrar a caridade. Ele não estava fazendo com a mão esquerda que fez a direita. A evidência não era a cura daquele homem. A evidência era mexer com aqueles corações que Jesus estava lendo em desgosto e não queriam ser generosos. É uma outra colocação, bem diferente. Tanto que em outras e muitas outras passagens, Jesus orava e dizia assim: não conte isso para ninguém. E vai à sinagoga, mostra para os homens: olha o que Deus te fez. Olha o que as forças divinas que atuaram através de Jesus, no caso, te fez. Vai para exaltar o nome divino, se o nome divino precisa ser exaltado. E ele dizia: não conte isso para ninguém, não fale isso para ninguém. Inclusive quando os espíritos obsessores diziam: eu sei quem tu és o Cristo, ele repreendia os espíritos e dizia: não fala isso, cala a boca. Então Jesus estava bem consciente de que a mão esquerda não deve saber o que fez a direita, que a caridade tem que ser as ocultas, que ali no caso a evidência não era aquela cura, que havia uma cura muito maior que precisava ser feita, que não era da mão recebida, era de corações que não estavam voltados para a generosidade. E quem estava em evidência ali no caso era quando todos os olhos estavam voltados para aqueles homens, para aquele homem que estava ali, para Jesus, é para que servisse como força de exemplo, não o que eles estavam fazendo, mas que eles se sensibilizassem. Por isso que precisou-se daquele epicentro, daquela situação, de ficarem ali em evidência. Não havia necessidade, de onde que ele estava sentado, Jesus podia ordenar e ele ficar com a mão curada. É que Jesus queria mostrar para todos, não a cura da mão, mas que o bem tem que ser feito, porque antes do bem ele deu as explicações. Antes
de curar ou de restaurar a mão, ele falou, vocês não cuidam dos animais de vocês? Quando caem no buraco no dia de sábado? Não é lícito fazer o bem no dia de sábado? Não é lícito salvar uma vida no dia de sábado? Se alguém tiver num perigo de morte, você não vai salvar a pessoa no dia de sábado? O que é mais importante, salvar uma vida ou cumprir o ritual no dia do sábado? Então, feito isso, no fundo, a evidência não era aquele homem que acreditava e pedia a Jesus, me cura, Senhor, porque eu preciso trabalhar para me ajudar e ajudar minha família. Mas a evidência era os fariseus, os herodianos, os escribas, que nem queriam fazer o bem. Agora, Lucas ainda dá um detalhe muito interessante, quando ele fala que a mão direita daquele homem é que estava ressequida. Ele vai a detalhes. E aí, quando ele dá esse detalhe da mão direita, que nós estamos usando essa frase, não saiba a vossa mão direita o que fez a esquerda, e é fácil da gente entender, porque não faça a mão direita, não saiba a mão esquerda o que fez a direita, então a direita é do fazer e a esquerda é do saber. Nessa colocação. Olha, não saiba a mão esquerda, então a mão esquerda é do saber, não é a mão que é do saber. O exemplo para a mão esquerda, o significado da mão esquerda é a sabedoria. E o significado da mão direita é, não saiba a vossa mão esquerda o que fez a direita. Então o significado da direita está no fazer, está na ação. É como se tivesse Jesus dizendo assim, ação, sim, mão direita. Sabedoria, símbolo, mão esquerda. E, então, quando ele junta a frase, não saiba a vossa mão esquerda que fez a direita, é que a sua ação seja feita sem se perceber, sem tomar conhecimento. Fazer de tal forma que seja espontâneo. Em vez de você falar assim, hoje eu vou fazer um bem, é melhor já pensar assim. Mas o certo mesmo é fazer o bem de forma tão espontânea que você nem percebe fazer o bem. Isso só pode fazer os evoluídos. Os evoluídos são aqueles seres que fazem o bem e que nem percebem, nem se dão conta que estão fazendo bem. O melhor exemplo que eu tenho para isso, que eu sempre quando faço essa passagem, eu dou esse exemplo, é que desde que nós começamos a palestra a gente está respirando. Eu e vocês. E a gente nem se percebeu disso. E continua. E já a gente vai continuar respirando e já nem vai lembrar que está respirando. O dia que nós fizermos o bem assim, de forma espontânea, como tão espontaneamente nós respiramos, que o respirar é o bem divino, é Deus que nos deu o ar, e sem ele a gente não vive. Sem ele a gente não vive, é o bem divino, é o bem da vida, é o precioso bem divino da vida, que é o ar. Tanto que ele soprou em suas narinas e a pessoa passou a ter vida. O ar é o bem da vida. Então, quando nós estivermos fazendo bem da forma tão espontânea como a gente respira, é melhor. A gente está fazendo uma ação sem ter consciência do que está fazendo. Ou melhor, sem nenhuma intenção. Porque quando você faz o bem com uma intenção, é melhor fazer o bem com intenção do que não. Mas tem muita gente fazendo, eu vou fazer o bem porque o meu filho morreu, então eu vou fazer o bem para a alma do meu filho, em memória do meu filho. É ótimo que você então faça o bem assim em memória da alma do seu filho. Tá certo? Ou então tem gente que fala, eu vou fazer o bem, é o seguinte, vou distribuir doces para as crianças em homenagem ao São Coração da Mãe. Então não é, as crianças não são o centro das suas atenções. No fundo você está pensando em Cosme Damião. Ou então tem gente que fala, eu vou dar o doce para a criança porque São Cosme, São Damião vai me ajudar. Ou eu vou fazer tal caridade, né? Vou dar passe naqueles doentes, porque o doutor Bezerra vai me ajudar. Em todos esses casos, você continua fazendo assim. Dando soco para o seu filho desencarnou em memória do seu filho, dando doce para as crianças em homenagem a São Cosme Damião, querendo que eles cuidem da sua vida. Ou você vai dar passe para o doutor Bezerra te proteger. Olha. Mas o certo mesmo é fazer isso não pelo doutor Bezerra, não por Cosme São Damião, não pelo seu filho que pode fazer o bem, você vai fazer o bem, eu vou dar distribuição porque é a melhor coisa para a minha vida. Aliás, não é nem para aqueles que estão recebendo a sopa, é para aquele que está dando. Diz-nos tem, num rasgo
de profunda sabedoria espiritual, que aquele que dá é quem deve agradecer. Então não é nem o bem porque aquele outro está precisando, é o bem porque você está precisando. Eu vou fazer o bem porque é a única situação de eu ser saudável. É a única situação de eu ser perfeito. É a única situação que justifica eu ser filho de Deus, vivenciador do estatuto divino, que é a prática do bem. Porque se o estatuto divino diz praticar o bem, aquele que segue o estatuto divino, que é um cidadão cósmico, ou melhor, que é um filho de Deus, ele só pode fazer a vontade divina, que é a prática do bem. Daí a passagem, não sai da vossa mão esquerda o que fez a direita. E quando ele estava com a direita atrofiada, é porque ele não fazia nada. Mais do que ser o caso do pedreiro, porque como pedreiro ele não fazia, porque na hora que ele estragou a mão ele não podia realizar a obra. Tem muita gente que é pedreiro, tem muita gente que é escritor, tem muita gente que é orador, tem muita gente que é professor, tem muita gente que é enfermeiro, tem muita gente que é médico, que não bota a sua mão direita para funcionar. Ou melhor, mão direita é a ação, não faz ação nenhuma. Não tem nenhum projeto de ação em benefício a ninguém. Logo está com a sua ação atrofiada. Esse é um grande mal. Quando você tem o talento para praticar o bem, está atrofiado no bem. Você não faz nada para ajudar nada. Veja André Luiz. André Luiz tinha a mão direita atrofiada. Ele tinha a mão direita ressequida, seca. Ele se formou em medicina e não levantava na cama à noite para ajudar ninguém. E quando a medicina é um sacerdócio, quando a medicina é um sacerdócio, o doutor Bezerra de Menezes, um médico não tem direito de dizer, porque hoje está chovendo, porque hoje está frio, porque eu quero um carro para me levar até lá, porque já colocava isso, diz o próprio doutor Bezerra, ao pedir um carro, já sabendo que a pessoa pobre não pode pedir um carro, era uma desculpa para ele não ajudar a fazer a caridade. Só o doutor Bezerra fala no livro Casamento Imortal. A medicina é um sacerdócio. E ele fala para os seus familiares, escolher a medicina do sacerdócio. Eu sei que isso é coisa de santo, mas é que a frase é coisa de santo. A frase de que a sua ação não pode ficar atrofiada e que a sua ação tem que ser espontânea como uma respiração, que você tem que agir sem saber que está agindo. Aliás, dizem os chineses, eles têm uma expressão muito interessante, vamos ver, agir pelo não agir. Como Deus age na natureza não livre, e a natureza não livre, vegetal, animal, mineral, cumprem a lei divina, sem interferir, a gente também temos que deixar, nós também temos que deixar Deus intervir na nossa vida, agir na nossa vida sem a gente intervir. Daí dizer Francisco de Assis, primeiro Jesus, Pai, que não seja feita a minha vontade e a tua vontade, e sim a tua vontade. E relendo Francisco de Assis essa frase, ele interpretou, a nossa vontade é a propriedade de Deus. Eu não sou dono da minha vontade, o dono da minha vontade é Deus. É Deus que decide o que Ele quer da minha vida. Quando eu chego nesta situação, a minha ação é feita de forma tão espontânea como a respiração. Eu voltei a dizer respiração. A gente estava respirando e não lembrava. E um segundo depois a gente já esquece. Assim, quando estiver praticando o bem, o que acontece é que quem não pratica o bem, quem não age para o bem, está com a mão direita atrofiada, ou melhor, está com a sua ação caritativa atrofiada. E essa é a maior doença. Aliás, ali, naquele público, havia dois tipos de mão ressequida. E uma mão e um tipo de mão generosa. Tinha um homem que tinha a mão física ressequida, mas que queria trabalhar, porque era pedreiro e queria sustentar ele e a família dele, para não viver às custas dos outros, mas viver da dignidade do seu trabalho. E ele pediu ajuda a Jesus. Muito bem. Logo ele estava querendo agir e tinha uma dificuldade para agir. E estava precisando e estava pedindo apoio. E havia vários outros que estavam ali, herodianos, escribas e fariseus, que podiam agir em benefício daquele homem.
que estavam com dificuldade, ele mesmo e a sua família, que podiam ajudá-lo, mas não, que queriam adiar a cura dele, não olhar generosamente para ele, ainda destruir ou arrumar um plano de matar Jesus, daquele que praticava o bem. Aqueles estavam com a mão direita recebida, só que a mão moral, a mão da caridade. Eles estavam ressequidos no coração. E a frase usada por Jesus é, tradução comum, cegueira. Frase melhor traduzida por Pastorino, outro, dureza de coração, frieza de coração, coração congelado, que levava o furor, que levava a loucura, que levava a estupidez. Tinham toda a possibilidade de ajudar, não ajudavam, simplesmente porque esfriaram a caridade. Frase de Paulo: esfriaram a caridade, congelaram o coração, ficaram loucos, estúpidos, e assim não agiram em nada para o bem. Então, se um tinha a mão física atrofiada, outros tinham a mão moral da generosidade atrofiada. E entre um caso e o outro, no caso do pedreiro, havia um pedido para trabalhar. No caso do outro, era uma oportunidade de que, se houvesse a prática do bem, vamos criar uma oportunidade para matar. Um queria trabalhar para ter vida, se sustentar e sustentar os seus. Outros queriam que, se houvesse uma prática do bem, nós vamos fazer um conluio, um combinado, um concílio para matar, para destruir. Intenções completamente diferentes. Um tem a intenção de se elevar, de subir, de como um incenso ir para Deus. Os outros para baixo, para onde? Descendo, para a materialidade, para a destruição. Um quer construir, o outro quer destruir. E quando Jesus olha aqueles que queriam destruir, logo na própria casa que se falava de Deus, dá um desgosto. É como se estivesse assim: esses não têm gosto, não têm tempero, não tem graça nenhuma viver assim, viver dessa forma, que não quer ser generosa, viver dessa forma que não quer praticar o bem. Quem tem o coração assim não tem tempero, é criatura sem graça, sem gosto. Muita paz, muito bom Deus.